Horas 4 minutos direto de Brasília e também de olho na reforma tributária. O destaque agora do Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Aqui em Brasília ainda se discute muito a questão da reforma tributária, até porque os detalhes, e o diabo mora nos detalhes, começam a aparecer depois. Depois, muitos parlamentares, inclusive, que votaram sem ler o que estava votando, se surpreenderam com algumas coisas, como, por exemplo, a elevação brutal da carga tributária sobre o setor, por exemplo, sobre profissões liberais. O advogado, por exemplo, só para citar uma das profissões duramente atingidas, que pagam atualmente de tributos federais alguma coisa em torno de menos de 4%, afora CSLL, imposto de renda, etc. e tal. Mas só nesses aí, os advogados passam a pagar de 3,65%, passam a pagar 25% de impostos. E se somarem outros tributos, chega ali à casa dos 50%. Olha, nem mesmo países nórdicos, onde os impostos são pagos até com certa tranquilidade, porque todos têm a confiança de que não vai para o bolso de ladrão, de político ladrão, retorna aquilo para a sociedade. Nem nesses lugares se cobra um imposto nesse nível, Também há outras questões que surgiram, como, por exemplo, a revelação, para muita gente, de que a partir de 2025 e até 2032, o Tesouro Nacional vai ter que desembolsar 160 bilhões de reais para compensar as empresas que foram beneficiadas na chamada guerra fiscal. Os estados, para atrair indústrias e tal, oferecem a esses investidores vários benefícios fiscais, inclusive renúncia fiscal. Pois bem, esses acordos todos serão mantidos até 2032, mediante uma compensação que vai nos custar muito caro. Quer dizer, tem algumas coisas que estão ainda, que suscitam muita perplexidade, mas a tendência mesmo é que o Senado Federal aprove, pelo menos, a maior parte da reforma tributária, aquele texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Há alguns senadores mais de oposição mais dura, que ameaçam se opor, ameaçam, enfim, como aconteceu na Câmara, Mas o que deve prevalecer é a constatação de que, afinal de contas, muitas coisas foram acolhidas no novo projeto, nesse projeto que foi aprovado. Por exemplo, aquele prejuízo de 170 bilhões de reais previsto para os estados e municípios foi neutralizado. Prejuízos para os estados também, alguns setores também, mas permaneceu a dura penalização tributária do setor de serviços. Pode haver ali uma ou outra mudança, mas a tendência mesmo é a aprovação. Há um progressivo enfraquecimento desse discurso da oposição de resistir, etc., lá no Senado, até porque há um consenso de que é preciso tocar a vida. Afinal de contas, essa reforma tributária não vai entrar em vigor durante o atual governo, o governo do presidente Lula. Vai entrar em vigor somente depois. E, portanto, não é uma briga que pode ser resumida entre governo e oposição. É uma questão, é um projeto que começou lá atrás e que foi finalmente viabilizado agora. Inclusive, ontem, no Canal Livre, o presidente nacional do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, que é um dos mais duros hoje, opositores do governo Lula, disse que é uma dessas pessoas que promete votar favoravelmente à reforma tributária, até porque, como ele disse, não tem nada a ver com o atual governo. Vamos ver a explicação dele. Eu acho que essa votação não tem nada a ver de se apoiar ou não ao governo, porque grande parte do que vai acontecer, aliás, quase totalidade do que vai acontecer na reforma, não vai atingir nem esse atual governo. É uma transição muito grande. Então, está errado de achar que quem votou essa reforma foi para fazer que esse atual governo arrecade mais. Não vai acontecer. Grande parte do que vai acontecer nessa reforma não atinge o governo do presidente Lula. Então, nós não podemos fazer uma reforma, Mitre, pensando em um governo. Isso é uma reforma pelo país. Como você falou, são 50, 60 anos que se anseia por uma reforma tributária no nosso país. E não é por conta de você estar apoiando ou
fazendo oposição ao governo, como é o meu caso, que nós vamos deixar de votar coisas importantes para a sociedade, importantes para o país, diminuir essa loucura tributária, é fundamental para que a gente torne o Brasil mais competitivo. Esse tipo de explicação, de discurso, é o que vem sendo adotado até pelos senadores ditos de oposição. E, portanto, está muito enfraquecida aquela promessa, né, de senadores mais radicais de votarem contra, de atrapalhar a votação. Isso pode até acontecer, mas o que deve predominar mesmo é a vontade de aprovar, ainda que com mudanças, e aí isso vai ter que voltar para a Câmara, se acontecer, com mudanças no texto original. Agora nós vamos para